Oi, bom dia. Como que você está hoje? Ansiosa para estudarmos o capítulo 8 do livro de Mateus? Eu espero que sim. Como você já deve ter percebido, cada dia a câmera está numa posição diferente, né? Ontem ficou totalmente aqui no meu rosto, mas lembra lá no comecinho que eu falei que eu não sou muito boa com essa coisa de tecnologia. Então, paciência comigo, porque eu tô aprendendo. Acho que até o final desse estudo eu já vou estar mestre nessa coisa de gravação. Mas hoje a gente vai falar de alguns eventos que aconteceram ali no capítulo 8. A gente vê já Jesus descendo, né, do monte, que começa, lembra que a gente viu Jesus lá falando sobre as bem-aventuranças, depois sobre a oração do Pai Nosso, e agora ele desce do monte. E assim que ele desce, ele encontra com um leproso. E esse leproso olha para Jesus e ele fala: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar? Jesus simplesmente olha para ele e fala: quero ser limpo. E o que a Bíblia fala? Você leu aí em Mateus. Imediatamente o leproso ficou limpo. Esse é o poder da palavra de Jesus, um simples quero. Nem ele não perguntou nada, não quis saber se o leproso tinha fé ou não tinha, mas ali, com uma palavra, quero ser limpo, o leproso ficou limpo. Logo em seguida, a gente vê um centurião, chega para Jesus e implora. Você leu aí, que diz que ele implora para que Jesus fosse curar, para que Jesus curasse o seu servo que estava em casa acamado. O centurião, ele era, acho que o equivalente a um capitão, um soldado romano, né, um capitão, e ele tinha aproximadamente 100 soldados no batalhão. Eu não sei muito bem essa hierarquia, como é que funciona essa coisa aí militar, não. Deveria saber, porque eu tenho um filho no exército, mas não sei. Então, ele chega para Jesus e explica a situação e Jesus fala: tá, eu vou lá encontrar com ele. E o centurião diz: não, senhor, não precisa não, porque eu sei como é que funciona essa coisa de hierarquia. Eu também sou homem, que eu dou ordens, eu digo a este vai, ele vai, eu digo aquele vem, ele vem. Então, basta o Senhor liberar uma palavra e o meu servo será curado. Provérbio diz que o poder da língua, né? Na língua está o poder de vida e morte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque elas têm esse poder tanto de trazer vida, mas também de trazer morte. E Jesus simplesmente fica maravilhado com a fé desse homem. Como assim? Esse homem nem me conhece, né? Provavelmente, talvez, só ouviu falar, a gente não sabe, não temos mais informações. Se ele estava no monte antes, se ele desceu, a gente não sabe. Talvez ele conhecesse Jesus, mas a gente não sabe muito sobre ele. Mas quem é esse homem? Que fé é essa? O leproso, Jesus nem disse que precisava de fé, coisa nenhuma, só quero ser limpo. Mas aqui ele se admira com a fé desse homem. Então Jesus, o que Jesus faz? Ok, vou liberar a cura. E assim acontece com o servo desse centurião, com uma palavra. Mas por que Jesus liberou essa palavra? Porque ele viu fé nesse centurião. E nós, Romanos 10, 17, não sei muito bem, fala que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. E é isso que você está fazendo aqui. Você está lendo, quando você está lendo, você está ouvindo, né? Porque essa palavra, ela reverbera no seu cérebro. Você está ouvindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua fé, ela tem sido aumentada, ela está crescendo porque você está ouvindo a palavra de Deus. Logo em seguida, depois de mandar uma palavra, enviar uma palavra de cura, a gente descobre agora uma piadinha no meio evangélico. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? E eu sou péssima para contar piada, então talvez vocês nem vão achar engraçado. Mas é porque Jesus cura a sogra de Pedro. Aí Pedro, né, nega Jesus 3 vezes. Brincadeiras à parte, Jesus chega na casa de Pedro e ali ele encontra a sogra dele ardendo em febre, muito doente. Jesus a pega pela mão e ó, febre vai embora, ela fica totalmente curada. E o que acontece logo em seguida? Ela passa a servi-lo. Olha que lindo que ela faz.
em reconhecimento, em gratidão pelo que ele fez por ela, ela passa a servi-lo. E nós, quantas vezes, eu vou falar de mim mesma, eu já fiz isso várias vezes, né? A gente recebe algo de Deus tão bom, mas logo em seguida a gente esquece dele. Não serve, não o adora, não o agradece, simplesmente quer a cura. No caso dessa mulher era cura, ou outro bem, ou seja, uma bênção, um trabalho, algo maravilhoso, mas nós não voltamos para servi-lo. E não foi isso que a sogra de Pedro fez. Ela serve Jesus em gratidão ao que ele fez por ela. Que nós possamos pensar e refletir as nossas ações, né? E aí, continuando o livro, né, o capítulo, diz que ele faz outras curas por ali e chega um momento que ele vai provar quem realmente quer segui-lo. Ele encontra com um escriba, depois ele encontra com um outro discípulo, porque várias pessoas, discípulos não eram só os 12, esses eram os 12 que estavam ali andando dia a dia, aprendendo e depois expandem o ministério, né? Expandem o cristianismo, mas haviam várias outras pessoas que o seguiam. Tanto é que a gente vê multidão, né, seguindo Jesus. E um desses discípulos chega para ele e fala: Senhor, quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. A um primeiro olhar, assim, a princípio, parece que Jesus foi muito duro. Não. Deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Você não vai. Se você quer me seguir, não vai não. Mas na verdade, quando Jesus está dizendo isso, não está se referindo que o pai desse rapaz estava morto. É que na cultura judaica, os jovens, os filhos, eles cuidavam muito dos seus pais, dos seus avós, então eles cuidavam da família. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: eu quero ser prioridade na sua vida. Deixa que cada um cuide dos seus afazeres. Eu posso orar pelo meu marido, os meus filhos, mas cabe a eles seguir a Jesus, tomar a decisão de segui-lo e andar com ele. Então eu não posso fazer com que eles sigam a Jesus. É uma decisão individual de cada um. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus de forma alguma não foi duro, não repreendeu. Parece crueldade, mas não é isso. Não é isso que está acontecendo aqui. E logo em seguida a gente chega numa passagem que eu tenho certeza absoluta que, por mais que você nunca tenha lido, né, Mateus ou outro evangelho, você sabe, você já ouviu sobre Jesus acalmar a tempestade. Ali Jesus entra no barco juntamente com os discípulos e ele vai dormir, tranquilo, sereno, e aí vem uma tempestade. Os ventos são fortes, as ondas são fortes, elas chacoalham o barco de um lado para o outro. Eu confesso que eu não ia me dar muito bem com isso não, porque já me dá um pouco de náusea, quando o barco só dá aquelas balançadinhas, imagina assim. Mas os discípulos, eles ficam atemorizados, com muito medo. E o que eles fazem? Vamos acordar, né, Jesus? Porque olha a situação, olha o que está acontecendo aqui. Nós vamos morrer, a gente vai perecer. E aí eles vão e acordam Jesus. Porque Jesus, como eu falei, estava ali sereno, tranquilo, dormindo muito bem, obrigado. Enquanto os outros, os discípulos ali se desesperando. Eles vão e acordam Jesus. Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Você viu, fazendo um contraponto ali, né? Um pouquinho antes, o centurião era de uma fé que fez com que Jesus se admirasse. Agora, os discípulos, aqueles que andavam com ele, que estavam junto com ele todo o tempo. Aqui nós estamos falando dos 12. Eles estavam todo o tempo. Eles viram Jesus curando o leproso, eles viram Jesus curando o servo do centurião. Pedro estava com Jesus, com certeza, quando Jesus curou a sogra dele. Mas quando eles passaram por uma situação difícil, eles tiveram medo. A fé deles não foi suficiente para que eles mesmos não só parassem as ondas, o mar, a tempestade, mas para que eles entendessem que o barco onde Jesus está, ele não vai afundar. A onda pode até chacoalhar, pode te mandar de um lado para o outro, mas esse barco não afunda. Porque Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. Quer seja ela muito pequena ou muito grande, ele é poderoso para fazer isso, ele consegue. Então hoje eu não sei
qual é a tempestade que você está vivendo, eu não sei se os ventos estão soprando fortemente contra você, se você está achando que o seu barco está à deriva, ou se você está passando por um problema de saúde muito grande. Vamos olhar para o centurião. A fé é necessária, mas é necessário crer. Crer que Jesus, crer no poder do nome de Jesus, o poder que esse nome tem para curar, para acalmar a tempestade, para mudar situações que parecem impossíveis. João 14:12 diz que nós faríamos coisas tão grandes e até maiores que Jesus fez. Então, eu e você, na autoridade do nome de Jesus, nós temos o poder, a autoridade de repreender a tempestade. Nós temos a autoridade de trazer cura, quer seja física e emocional. Nós temos o poder quando nós liberamos uma palavra. Basta uma palavra. Foi isso que aconteceu com o servo do centurião. E ele foi curado. Então, nessa manhã, eu quero te incentivar a aprender a usar essa arma poderosa que é a oração e essa arma poderosa que é o nome de Jesus. Quando nós oramos e repreendemos em nome de Jesus, os ventos param, os ventos cessam, a onda fica calma e a cura é liberada. Amém? Creia na palavra, creia no poder que o nome de Jesus tem sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Não há para Deus, a Bíblia mesmo diz que para Deus não há impossíveis. Ele é Deus do impossível. Ele pode fazer tudo e muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então que Deus te abençoe, que você esteja firme na leitura de Mateus, aumentando a sua fé, exercitando o poder do conhecimento da palavra de Deus e liberando uma palavra de vida, porque Ele tem poder para trazer vida. Amém? Eu te vejo amanhã, aqui em Mateus 9, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém e amém.